Bom dia a todos vocês. Espero encontrá-los na santa e gloriosa paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Paz de Cristo. Amados, vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, a glória para sempre. Bom dia mais uma vez. Que você tenha um dia abençoado, um dia proveitoso. Amados, a ministração da palavra hoje vai ser baseada sobre o texto bíblico Jeremias 17:7. Vamos ler juntos, vamos acompanhar a leitura e o contexto bíblico. Maravilhoso e eterno. Tu és rico em misericórdia, rico. A tua misericórdia são motivo de não sermos consumidos. Meu Deus, tá calor aqui, viu? Tá muito calor aqui. Amados, o contexto bíblico vai ser baseado nesses dois versículos, principalmente o foco Jeremias 17:5. Nós, como seres humanos, embora saibamos que devemos confiar, pedir, clamar, diversas passagens bíblicas relatam a Bíblia, as Escrituras Sagradas, de que nós devemos colocarmos totalmente a nossa confiança no Senhor. Nós, como seres humanos, muitas das vezes, sim ou não? Muitas das vezes, a gente sabe que tem que confiar no Senhor, mas a gente, às vezes, espera do homem. E quando a Bíblia se refere homem, ela expressa, né, relata homem, isso aí significa gênero. Homem, mulheres. Então, o homem ou a mulher, quando nós esperamos algo, nós devemos clamar, confiar, entregar ao Senhor. É o que diz esse versículo, é o que relata. Bem-aventurado o varão, o homem, e aqui ele se refere homem ou mulher, o ser humano colocar sua confiança no Senhor e a esperança deve estar nele. Mas nós, como seres humanos, o que é que a gente faz às vezes? A gente quer sempre cobrar do outro. Às vezes, colocamos a nossa confiança no Senhor e às vezes a gente cobra do ser humano também. Embora saibamos que nós temos que fazer a nossa parte, evidentemente. Todos nós. Não é só esperar do Senhor, a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, às vezes a gente cobra do homem ou da mulher algo, mas nós não podemos deixar de nos lembrarmos e focarmos
na confiança no Senhor. É o que está escrito nas Escrituras. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança é no Senhor que deve estar, não é verdade? Contrastando ao versículo Jeremias 17, 5. O que é que diz o versículo de Jeremias? Mas vamos ao início aqui do contexto bíblico, para não antecipar. Principais aspectos de Jeremias 17, 7. Confiança inabalável. O contexto enfatiza, esse versículo, né? O contexto enfatiza que colocar a esperança no Senhor, em vez de em si mesmo ou nos outros, traz um estado assim, sentido, não é? De estar, estado de ser abençoado, feliz. A metáfora da árvore, a pessoa que confia em Deus é comparada a uma árvore plantada junto às águas, com raízes profundas que alcançam o riacho, garantindo nutrição contínua. Resiliência na seca. Aí que o Senhor prova a nossa fé. Porque o justo, ele não vive pelo que vê. A fé não é o que vê. A fé, se você olhar as circunstâncias, você vai dizer, não, aqui não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Há quantos anos eu oro por essa causa? Oh, recalabaxerehanda lamanaia. Há quanto tempo eu oro por essa causa e eu não vejo solução? Mas nós que cremos no Cristo Todo-Poderoso, vivo, o Filho de Deus, ele disse, eu e meu Pai somos um. E esse que vos fala com vocês agora, e comigo também, é o Paráclitos, é o Espírito Santo, aquele que foi enviado para estar ao nosso lado, para habitar em nós. É o Filho de Deus que disse, antes de subir aos céus, ele deixou instrução aos discípulos, convém que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador, o Consolador não poderá vir. E ficará convosco, não vos deixareis órfãos. Ficará convosco até a consumação dos séculos, ou seja, até vida tenhamos. Então, a resiliência é a firmeza na fé, é permanecer na fé, perseverança. Então, ele diz assim, ó, resiliência na seca. Mesmo em tempos difíceis, calor ou seca, a árvore não se fadiga, suas folhas permanecem verdes e ela nunca deixa de dar frutos, simbolizando estabilidade e constância. Assim deve ser a nossa fé, deve ter constância. Nós não podemos esmorecer, como está escrito no Salmo 125, bem-aventurados aqueles que confiam no Senhor, né? Permanecem firmes. São como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes. O Salmo 125 relata essa mensagem. Então, aí ele diz aqui, ó, o autor, né, desse contexto que ele fez, contraste com a incredulidade. Você é uma pessoa incrédula? Gente, tome cuidado, muito cuidado, não é? Isso eu digo assim, a cada um de nós examinarmos nesse sentido, porque eu não estou isenta disso, eu não estou dizendo a vocês que eu estou isenta disso. Muitas das vezes é uma fraqueza do ser humano, a gente às vezes, mas isso é um espírito, viu gente? É um espírito da falta de fé. A incredulidade é uma espécie de uma fraqueza do ser humano, no sentido de que a gente quer ver logo a coisa acontecer, a gente quer ver a solução dos problemas, a gente quer ver aquilo que a gente almeja para alguém da nossa família. Oh, meu Deus, quanto tempo está demorando isso? Por que demora?
Então, nós temos também a passagem bíblica que está em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas, né? Então, a incredulidade, amados, nós sabemos que ele é um espírito que trabalha para que você não creia no Senhor, você não creia que aquilo ali é possível. Tem coisas que para nós podem nos parecer realmente impossíveis, não é? Porque tudo passa pelo crivo, pela peneira do Senhor. Mas o Senhor, ele tem prazer em abençoar, principalmente aqueles que esperam nele, como está relatado esse versículo. Eita glória! Que está relatado esse versículo. Bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? É mais que feliz. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, põe sua confiança no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele não está esperando no ser humano. Ele está esperando no Senhor. Eu sempre oro, gente. Eu tenho uma passagem, um salmo que é o meu preferido. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. O sol de dia não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor guardará nossa alma de todo mal, nossa vida de todo mal. Guardará nossa entrada e nossa saída, desde agora e para sempre. Então, amados, na resiliência, devemos ter resiliência na seca. E o que é seca? É tempos áridos, de você não estar vendo acontecer. Gente, há quanto tempo eu venho aguardando, não é, algo da parte de Deus? Muitas das vezes, gente, o ser humano errou muito para comigo, muito. Isso a gente pode se deparar, porque Deus sabe quem nós somos e o diabo também sabe, porque o diabo é espírito. Assim como o Senhor é espírito, ele está falando com você aqui agora, com muitos e comigo também. Então, a incredulidade nada mais é a falta de confiança. Embora saibamos que o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, ele pode todas as coisas, e nós em Cristo podemos também. Se nós confiarmos, esperarmos nele, fácil não é, gente, não é fácil. Então, nós temos esse contexto bíblico, essa explicação, que é o contraste de Jeremias 17,7 com Jeremias 17,5. Eu vou ler o 5 para vocês. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal. Deixa eu colocar o óculos, que está escuro essa lâmpada. Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Ou seja, às vezes, o mundo em si, né? O mundo, a terra em si, as pessoas são muito materialistas, são muito carnais. Mas isso melhorou muito, porque depois que o evangelho verdadeiro, o genuíno evangelho, foi se expandindo e as pessoas ficaram sabendo que nós devemos confiar no Senhor, que no Senhor está todo o poder, foi lhe dado toda a autoridade nos céus e terra, e tudo depende de você confiar nele, de você clamar. Diversas passagens bíblicas, como está escrito, Colossenses, capítulo 4, versículo 6, Filipenses, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que nós não devemos estarmos ansiosos, inquietos, preocupados com coisa alguma, mas antes fazer conhecido diante de Deus as nossas causas, pedidos, súplicas em ação de graça, que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. A fé, ela é a certeza do que esperamos.
e a prova do que não vemos. O justo, mas não quer dizer que Deus não esteja vendo, não quer dizer que Deus não possa solucionar, não possa resolver, não possa... ele pode todas as coisas, ele pode, ele querendo, ele pode. Então, ele tem agrado, ele tem prazer de ver a pessoa colocar fé nele, esperar nele, depender. É a dependência, amado. Dependência que nós devemos ter é no Senhor. Então, muitas das vezes, nós como seres humanos, nós somos falhos mesmo. Às vezes a gente espera do outro resolver algo. Muitas das vezes o outro vai poder resolver sim, usado por Deus. Tem aquelas pessoas que são os verdadeiros anjinhos de Deus, não é verdade? Do jeito que tem os enviados do inimigo, tem os enviados de Deus, para nos ajudar na terra, para dar aquele empurrão, para dar aquela solução, não é? Quantas das vezes a gente às vezes está aperreado, precisando de um recurso financeiro, aí você encontra alguém que você pode confiar, que você pode pedir, às vezes, alguém da família, e a pessoa está solícito ali, está disponível. Não que ele também não tenha as despesas dele, mas eu digo assim, ó, é tantas coisas diferentes. Eu mesmo já fiz isso, de ajudar alguém. Às vezes uma pessoa enferma, eu fui para o hospital, passei a noite ali, claro, com a pessoa. Existem diversas formas de a gente ajudar as pessoas. Então, o que ele está contrastando? Aquele versículo por esse aqui, ó. Esse aqui contrasta, né? Porque esse aqui diz assim, ó. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano. Esse aqui já diz diferente. Maldito, quer dizer maldito o quê? Você quer ser maldita? Eu não quero ser maldita. Tipo assim, não tem êxito. A pessoa que espera no homem, fica cobrando do homem. Quando a Bíblia fala homem, recapitulando, gênero, homem ou mulher. Então, amados, eu vou dar um exemplo. Naquela época que eu trabalhava, muitas das vezes eu pedia, porque eu ficava dependendo de um gerente tal, um gerente B, que possa me dar uma oportunidade de emprego na época. Aí foi quando eu comecei a estudar teologia, né, mais profundamente, aí foi quando o Espírito Santo foi despertando. Filha, não cobre dela. Era uma empresa grande que eu queria entrar. Não cobre dela. Você tem que apresentar a Deus. A partir do momento que eu apresentei a Deus, a coisa mudou totalmente. Então, nós temos que apresentar a Deus e ficarmos na dependência. Queira ter essa dependência no Senhor. Fique totalmente independente, não tem problema não. Ele é o único que você pode ter dependência. Então, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração desvia do Senhor. Por que desvia do Senhor? Muitas das vezes a pessoa é de Cristo, sim. Claro, é uma pessoa de Cristo, é uma pessoa que ama Cristo. Mas muitas das vezes, pela fraqueza do ser humano, a gente às vezes fica cobrando do outro algo, achando que tudo é ele que vai resolver, tudo é ela que vai resolver. E muitas das vezes, o Senhor, ele está olhando, né, para a pessoa. Aí diz assim, aonde está a confiança dela em mim? Porque é em mim que ela tem que depender. É de mim que ela tem que esperar. A esperança dela tem que estar em mim, no Senhor. A confiança e a esperança, elas andam paralelas ao Senhor. Então aqui há um contraste, não é verdade? E o mundo, o que a gente vê? É um mundo carnal, gente. Um mundo que diz eu posso, eu faço, sou eu. A síndrome do eu. Eu vou, eu faço. Eu não vou trabalhar não, para ver
se eu consigo isso, se eu consigo aquilo. Gente, aqui nós não estamos dizendo que o homem, num contexto geral, homem e mulher, não tenha que fazer a parte dele. Não é isso. O contexto se refere em termos de fé. A fé é a certeza do que esperamos, embora momentaneamente nós não estejamos vendo. Então, o que é que o Senhor diz? O justo viverá pela fé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O justo viverá pela fé, não por vista. Por quê? Porque se nós olharmos até aquilo concluir, até aquilo ser solucionado, até aquilo acontecer, de que esperamos, nós vamos esmorecer e parar no meio do caminho. Então, o Senhor, Ele relata em suas escrituras sagradas, a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. O justo viverá pela fé. E a fé deve estar pautada onde? Em quem? No Senhor. Gente, algumas pessoas, essa live tem riqueza de sabedoria, riquezas, plural. Se você atentar, buscar entendimento, ouvir e procurar assimilar cada palavra que está sendo dita aqui. O ser humano, num contexto geral, ele é muito carnal. Então ele diz assim, eu já ouvi muito isso, eu não vou trabalhar não, eu não vou fazer. Deus não disse que a pessoa não faça a sua parte, não é? De alguma forma tem que vir um recurso financeiro, tem que vir um meio de sobrevivência. Não é isso que o contexto bíblico está se referindo à fé. Em quem você tem confiado? Porque muitas pessoas colocam a sua fé. Eu sou uma pessoa em Cristo que eu combato muito a idolatria. E o que é a idolatria? A idolatria é exatamente que a pessoa coloca a sua fé no lugar errado, não no lugar devido, que o lugar devido é estar a sua fé em Cristo, conforme o contexto aqui bíblico, que a confiança e a esperança devem estar no Senhor, de acordo com a Escritura, Jeremias 17:7. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Senhor diz que é o primeiro mandamento, é amar a Ele. Como é que você vai, se você ama a Deus, como é que você vai colocar sua confiança em patuá, em olho grego, em zodíaco, com relação a signos? Como que você vai colocar em cartomante, em tarô, em búzios? Eu estou dando alguns exemplos, são inúmeros, de idolatria. Como que você vai colocar sua confiança numa imagem esculpida pelas mãos humanas? Então você não pode. A sua confiança deve estar no Senhor. Entende isso? Vai colocar isso na sua vida? Isso eu me incluo, gente. Edilene, você prega a palavra de Deus, você não põe sua confiança no Senhor? Há muitos anos. Há 30 anos que eu sou do Senhor. Mas, amados, escute bem. Eu digo que o ser humano, muitas das vezes, a gente cobra do outro algo. Muitas pessoas serão usadas, sim, para abençoar outras. Mas nós devemos pedir, clamar, ao Espírito Santo. Entende isso? Minha avó dizia assim, que é italiana, era italiana. Capite? Capite? Então, a nossa confiança deve estar no Senhor. E a esperança é nele, é nele, é nele. Para ele são todas as coisas. É no Senhor que a gente deve confiar e esperar. Entendido? Incredulidade nunca mais.
Combinado? Gente, existe muita gente incrédula. Quando a gente fala alguma coisa, fica olhando assim, é louca. Mas a sabedoria de Deus, ela contrasta com a inteligência humana. Para o ser humano que não conhece, o que está escrito em Oséias 4:6? Que o povo sofre por falta de entendimento da palavra dele, falta de conhecimento da palavra dele, do Senhor. Então, a partir do momento que a pessoa conhece a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho do Homem? É o Senhor Jesus, que pagou um alto preço na cruz para nos salvar. Liberta, salva, abençoa e salva. Não é verdade? Santo e poderoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos nessa manhã, Senhor, apresentamos nossas vidas. Gratidão a Ti, Senhor, por todos os Teus feitos e por muito mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, a mim e aos meus. O Senhor se faz presente no nosso viver e na vida da nossa família quando estamos em Cristo. Veja, escute só. Porque foi subindo como um renovo diante dele. Estou lendo Isaías 53. E como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradaste. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem. Como o Senhor padeceu, hein? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e dores, levou sobre si, e nos reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, pisaduras, fomos sarados. Então, amados, o Senhor pagou alto preço na cruz. Não foi para ninguém colocar sua fé em plantinha, de comigo ninguém pode, em figa, em N coisas por aí que a gente vê, né? Colocar fé na espada de São Jorge, que vai cortar inveja. Gente, a inveja, ela é da natureza adâmica, natureza pecaminosa, dentre outros pecados, como a inimizade, a rixa, a avareza, que é o apego ao dinheiro, a colocar no Deus Mamon, que é o Deus da riqueza. Gente, o Senhor, Ele quer riqueza para nós, prosperidade. Mas não é que a gente faça ídolos. Nós temos que confiar nele e tudo que Ele queira nos proporcionar, Ele vai proporcionar. Sendo da vontade dele, Ele vai proporcionar. Ele vai ter prazer em nos abençoar. Principalmente quando nós colocamos a fé nele, esperamos nele. Ele vai dizer assim, olha, esse tempo todo ela tem confiado em mim. Eu vou abençoar essa menina. Eu vou abençoar esse menino. Eu vou abençoar esse menino. Esse menino está colocando a fé em mim. Está totalmente na dependência. Na minha dependência. Assim diz o Senhor. Então eu vou abençoar esse rapaz aí. Eu vou abençoar essa moça. Porque ela está colocando a fé dela em mim. Ela não está olhando as circunstâncias. Ela não está olhando. Gente, às vezes a gente vê certas situações
de enfermidade que aos olhos humanos aquilo ali é impossível. Existem casos e casos, né, gente? Existem casos que realmente é um milagre de Deus, que a gente ora, entrega para Deus. Mas existem outros casos muitos casos, que o Senhor pode trazer solução, pode abençoar, pode fazer acontecer, pode realizar, e cabe a nós confiarmos. É o contexto do versículo, capítulo e versículo de Jeremias 17, 7. Tudo voltado para a confiança e a dependência no Senhor. Espera nele, confia nele, descansa nele, e o mais ele fará. Eu li um salmo, parece que é do Salmo 34. Vamos ver. O Salmo 34. Eu disse a vocês que eu ia ler também o 125, não foi? O 125 é: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que é justamente a resiliência, né? A perseverança na confiança em Cristo, mesmo em momentos áridos, tempos difíceis. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas continua firme para sempre, permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e os retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Aleluia, Senhor, precisamos de paz. Sim, sempre. A paz é algo que ninguém pode viver sem ter paz. A paz, ele disse que já nos deu, né? A minha paz, ele disse, vou lá dou. Então, esse versículo, capítulo e versículo, é um convite a você confiar mais no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, eu gostaria de ler também, eu vou acrescentar um pouco essa live. Riqueza das coisas de Deus, riqueza de sabedoria. Isso é muito bom. Abrace a sabedoria do Senhor. O versículo, esse Provérbios 8, capítulo 8, versículo 7, versos 8, versículos 17 e 18. O que é que está escrito? Ele é um convite à oração, à devoção matinal e diária. Significado da madrugada representa buscar a Deus com prontidão, zelo e antes de qualquer outra coisa, não necessariamente um horário literal. O que é que você está dizendo, Edilene? Eu estou dizendo o versículo que está bíblico, que está na Bíblia Sagrada. Eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me acharão. Assim diz o Senhor. Riqueza e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Então, assim, como eu estava falando antes, o Espírito Santo, Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em fazer a pessoa prosperar. Ter saúde, ter paz, alegria. Quando a gente fala em prosperidade, as pessoas pensam que está voltado somente a dinheiro. Gente, abrange a várias coisas. A harmonia familiar, a você ter saúde, a você ter paz. Paz é algo inegociável. A paz. A gente viver em paz é inegociável.
das coisas, gente, que eu saí de lá de onde eu estava morando, porque eu não estava tendo paz naquele lugar. Eu não estava tendo paz naquele lugar. Paz, não estava tendo. Então, assim, ó, a promessa é uma promessa que encontrará a busca sincera, amorosa por Deus. Resulta em encontrá-lo. Os que me buscam de madrugada me encontrarão, não é isso que o Senhor falou? Então, o contexto bíblico encontra-se no livro de Provérbios 8, 17 e 18, onde a sabedoria é personalizada, destacando que a procura cedo no início da vida ou diariamente é a pessoa ter êxito nas coisas que vai fazer, a pessoa ser bem-aventurado. E o que é o bem-aventurado? É o mais que feliz. É o que vai ser bem-sucedido, não é? Por que bem-sucedido? Gente, muitas coisas na Terra nós fazemos a nossa parte, mas nós temos que não esquecer de que a nossa confiança não deve estar na figuinha, na ferradura atrás da porta, num patuá, numa macumbeira, numa feiticeira, numa cartomante, né? Às vezes eu tô rolando ali ó, na FIU, como é que chama? Na internet, aí a gente vê uma mensagem assim, a gente até lê, mas a minha confiança está no Senhor. A minha vida está pautada no Senhor. Muitas das vezes a gente escuta comentários aqui, comentários ali. Não estou preocupada. E eu digo para você a mesma coisa. Não se preocupe. Quem nos define de quem somos? Teve gente aí com esse processo todo que eu venho passando durante 10 anos. Alguém disse assim, bem que eu sabia que ela não era de Cristo. Gente, eu não estou preocupada. Nem um pingo eu não estou preocupada. Às vezes, a gente espera. Claro que minha confiança sempre foi no Senhor, mas Deus vai usar as pessoas, delega a algumas pessoas aqui na terra para ser os verdadeiros anjos de Deus, para nos abençoar. E às vezes a pessoa não faz, por algum motivo não fez. Então, você vai ficar batendo feito o prego, quando o prego não tá mais. Você tenta, vai batendo numa tecla que não está saindo do lugar. Você vai ficar insistindo numa coisa que não está saindo do lugar. Não, gente. A gente tem que sobreviver, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que viver. E Deus, ele mostra diversas maneiras de a gente. Não é só sobrevivência. É algo que você sempre esperou muito, mas o outro não fez. E você vai ficar empancando feito mula? Não. Deus dá diversas maneiras para você trabalhar, para você fazer a obra, entendeu? Eu não vou deixar de fazer a obra. Olha aqui, eu estou com vocês aqui. O Espírito Santo continua me usando, independente do homem reconhecer ou não, eu estou fazendo a obra e eu sei que eu estou agradando a Deus. Isso para mim é o mais importante. Nem sempre a posição na igreja, eu não vou dizer para vocês que eu não almejei isso, almejei sim, mas a gente viu tanta dificuldade, tanta barreira, entendeu? Gente que, Edilene, mas você não está pregando que a pessoa deve ser perseverante. E você acha que eu fui pouco perseverante? 10 anos? 10 anos no deserto? Gente, o homem, o ser humano, ele falha. Ele é muito falho e muitas vezes ele não reconhece a falha dele. Entendeu? Imagine, não me honrar porque eu não quis casar. Isso não era motivo para ele. Existem diversos segmentos dentro da igreja. Quer ver um deles que eu trabalhei? Intercessão. A intercessão foi um deles. Eu sei que para fazer outro ministério que eu também tenho, que é o de casais, orientar casais, a esse daí deve ser casada. Eu sei que esse aí deve ser casada. Mas
eu posso fazer outros, que também Ele me deu outros ministérios. Mas Ele poderia ter me honrado há séculos sem fim, e Ele não fez. Mas assim, eu em Cristo quero muito bem a Ele, eu amo em Cristo, entendeu? E eu não vou ficar com raiva ou ódio da pessoa porque Ele não fez. Mas não quer dizer que eu não vi tudo o que foi feito contra a minha vida. Não quer dizer que Deus não viu tudo o que foi feito contra a minha vida. Mas enfim, a nossa confiança está no Senhor. É no Senhor que nós devemos esperar. E olha, gente, pelo amor de Deus, se até ontem você foi incrédulo, incrédula, a partir de hoje, mude seu pensamento. Mude seu pensamento. Passe a ter firmeza no que eu acabei, que é assim, isso não vem de mim. Todos os dias, o pregador, quando ele vai pregar, vai ministrar uma palavra, ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo. Então, se eu tô te dando essa palavra aqui, ela saiu do forninho, saiu de Deus, não veio de Adilene, não veio de Adilene, vem do Espírito Santo. Espírito Santo. Então, a partir de hoje, se até ontem você era incrédulo, incrédula, gente, não olha pra cá não, tá? Que eu ainda tô arrumando, me mudei essa semana, ainda tô me organizando. Mas tô feliz, graças a Deus, que eu saí do ambiente que eu digo assim, do local que tava acontecendo umas coisas lá e eu não tava nada bem. Então, assim, amados, não seja mais incrédulo, não seja mais incrédula. Passe a confiar no Senhor, esperar no Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. E sobre ti, levante o seu rosto e nos dê a paz. Eu te amo em Cristo Jesus. As minhas unhas verdes. Tem gente, amados, ó. Tem gente que fica presa em doutrinas humanas. Ai, meu brinco apertou. Em usos e costumes. Uma cristã não pode ter anéis. No pensamento deles, né? Uma cristã não pode ter unhas pintadas. Uma cristã não pode usar brincos. Uma cristã não pode usar maquiagem. Isso é tudo doutrina de homem, do homem. Gente, Deus quer isso aqui, ó. Coração. Um coração quebrantado, um coração sincero. Eu acordo de madrugada para orar. Todas as oportunidades que o Senhor me dá, eu abraço. Todas elas. Busco abraçar. Deus me deu a oportunidade de pregar no metrô, eu prego no metrô. Às vezes eu saio de casa para resolver alguma coisa, aí eu digo assim, Senhor, hoje não, eu não saí, eu tirei o outro brinco que estava apertando aqui. Hoje não, Senhor, eu saí sem Bíblia. Aí ele diz assim, mesmo sem Bíblia. Aí eu digo, meu Deus. Mas assim, eu digo, meu Deus, não é que eu não saiba ministrar a palavra sem a Bíblia, não. Eu sei tudinho, gente. Eu sei. Mas é bom ministrar com a Bíblia na mão. É a espada, né? Só que, às vezes a gente faz isso, mas para uma certa, dar satisfação ao outro, porque tem muito crente, muito cristão, que ele vai pelo que você fala mesmo, das escrituras, mas tem outros que fica buscando, no lugar de somar, de ajudar, de agregar, fica criticando, fica vendo alguma coisa que o outro não está fazendo. Não tá pregando sem a Bíblia na mão, aí já fica um motivo para criticar. Então a gente deve andar sem dar margens, né? Sem dar brechas.
Mas às vezes eu saio para resolver alguma coisa nas pressas, assim, no centro da cidade. Aí o Senhor, ou então em outro local que eu vá, aí o Senhor diz assim, eu quero que você fale aqui do Evangelho, quero que você fale. Aí eu vou e falo, né? Porque ele manda, eu obedeço. Mas muitas das vezes, às vezes eu estou tão cansada, ou às vezes eu estou sem a Bíblia na mão, mas ele diz assim, eu quero que você fale aqui. Aí eu vou e obedeço, aí eu vou e faço. Gente, eu sei que em Cristo eu tenho ganho muitas almas, que não sou eu, né? É o Espírito Santo, é o Paráclitos, tem ganho vidas para o reino de Deus. Porque às vezes eu ministro a palavra nos vagões, está lotado, assim ó, de gente. E muitos ali escutam a verdade. Uns, quando eu pergunto, quem é que crê e confia no Senhor e confessa que o Senhor é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Aí tem uns que diz assim, mas tem outros que ficam com vergonha. Aí eu digo, gente, você não fizer agora, faça quando você estiver ou no escritório, ou na sua casa, ou no seu quarto. Reserve horas, momentos para estar em relacionamento com o Senhor. Vocês ouviram aqui a palavra que disse assim, ó, é um convite à oração. É um convite à oração. O versículo Provérbios 8, capítulo Provérbios 8, 17 e 18. Ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. E o Senhor sempre vai me dar meios para pregar o Evangelho. Independente do ser humano ter me ungido, Jesus já me ungiu. Tchau.